Eu quero chamar aqui à frente o pastor Paulo Barbosa. Ele é pastor da nossa igreja Co-Irmã, Igreja Cristã Evangélica no Marco, e ele é esposo da educadora cristã Dayana e pai do Pedro e do João. Então, nesse momento, eu quero que ele chegue aqui próximo e eu irei orar juntamente com vocês em favor do seu servo. Que Deus o use nessa manhã como um canal de bênção, que através da sua palavra há de abençoar a vida de cada um de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos diante de Ti a vida e o momento como Teu instrumento do pastor Paulo Barbosa. Que Tu possas, ó Pai, tomá-lo em Teus braços e que o meditar do seu coração e as palavras que saiam de sua boca sejam palavras agradáveis ao Senhor, que tragam edificação, que tragam arrependimento, que fortaleçam a nossa fé e que, acima de tudo, glorifique o Teu nome. Pai Santo, seja com ele e com todos nós, pois é no nome de Jesus que oramos e Te agradecemos em favor do Teu servo. Amém. Tempo 40. Bom dia, irmãos. Opa, está muito perto, né? Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos, mesmo diante de toda essa excepcionalidade que a gente tem vivido nos últimos meses. Mas sem a menor dúvida é motivo de bênção poder estar aqui, celebrar juntamente com os irmãos esses 78 anos de Igreja Cristã Evangélica no bairro da Cremação, pregando o Evangelho, servindo ao Senhor. Sem a menor dúvida nós temos motivos de sobra para glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito, apesar das lutas, apesar das dificuldades em nosso meio. Sem a menor dúvida, apesar das adversidades, ainda assim temos motivos para glorificar a Deus, agradecer, servi-lo, continuar servindo ao Senhor com utilidade, que é o tema da nossa reflexão nesses dias, que começa comigo nessa manhã e encerrará com o pastor Fernando logo mais à noite. Então falaremos exatamente sobre isso, sobre os desafios de sermos servos, mas não somente servos qualquer, né? Servos úteis nas mãos do nosso grande e poderoso Deus. Trago saudações da Igreja Cristã Evangélica do bairro do Marco aos irmãos, rogando também em favor dos irmãos que Ele continue a abençoá-los, a guardá-los, a continuar usando-os aqui na vossa localidade em prol do nome de Deus, do crescimento do reino e para a sua glória também. Ok, queridos? Por favor, imagino que a sua Bíblia já deva estar aberta aí no livro de Marcos, aqui, os irmãos também que se encontram em casa, por gentileza abram as suas Bíblias. Marcos, do capítulo 10. O pastor Josué já leu dos versículos 43 ao 45, que é onde nós iremos nos deter a nossa reflexão, mas os irmãos sabem que acontece algumas coisas antes, né, para que Jesus chegue a essas afirmações que faz aqui dos versículos 43 ao 45. Então nós vamos olhar a história por completo para a gente entender o que está acontecendo aqui, qual é o contexto, por que Jesus se dirige aos seus discípulos dessa forma, o que aconteceu antes. Então a gente vai ler desde o versículo 32, porque se nós formos começar do 43, eu entendo que seria como se vê um filme pela metade. Não sei se os irmãos gostam de assistir algum filme pela metade, particularmente prefiro desde o início. Então vamos pegar o início da história, porque a gente consegue entender muito do que está se passando aqui, e aí quando chegarmos nos versículos 43 em diante, a gente consegue ter uma visão bem mais ampla do episódio que Jesus agora vive com os seus discípulos aqui, as lições que Jesus ensina para os seus discípulos e naturalmente
quer nos ensinar nessa manhã. Então vamos lá, a partir do versículo 32 até o versículo 45. Diz o seguinte: estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhes Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignavam-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Bom, então aqui a gente tem a história completa do que está acontecendo, que porque Jesus faz essas afirmações, porque dá essas instruções, e a gente tem muita coisa aqui no texto que a gente pode extrair. Primeiro, Marcos ele é considerado um dos livros que faz parte do livro chamado Sinóticos. Já ouviram falar esse nome, né? Livros Sinóticos. Sinótico é uma palavra grega, 2 palavras, é a junção de 2 palavras gregas que basicamente significa ver conjuntamente. Ver de maneira conjunta. E quando você olha ver conjuntamente, você automaticamente pensa em Mateus, Marcos e Lucas. Aí alguns incluem João também, mas aí várias conversas a respeito disso, mas significa basicamente ver de maneira conjunta sobre o mesmo assunto, o mesmo aspecto. Tanto é que, se você olhar, o livro de Marcos ele tem 661 versículos. E desses 661 versículos, Mateus reproduz 606. Ou seja, apenas 55 versículos que estão em Marcos não estão em Mateus. Quando você olha para Lucas, você vai ver que apenas 31 versículos que estão em Marcos não estão em Lucas. Então, com isso, a gente olha e vê que, puxa, Marcos provavelmente foi o primeiro livro dos evangelhos a ser escrito, e Mateus e Lucas usam Marcos como base. E alguns vão dizer: está vendo? O livro de Marcos é o livro mais importante do mundo. Por quê? Porque serviu de base para construir a história que Mateus e Lucas escreveram. Aí você olha para isso, bom, mas se os 3 eles falam basicamente da mesma coisa a respeito da vida e ministério de Jesus, por que então que temos 3 livros? E alguns vão incluir 4 evangelhos. Na verdade, nós só temos um evangelho que conta uma história apenas, a história de Cristo, mas nós temos 4 autores. Por quê? Aí entra
a importância do público, a ênfase que cada livro dá. E aí que está a relação entre os evangelhos sinóticos. Por exemplo, Mateus, ele escreve ou ele apresenta a Jesus para os judeus sob uma perspectiva de rei. Mateus vai se preocupar em falar sobre o rei Jesus, sobre o reino de Deus. E inclusive você vai ver em Mateus, em nenhum momento Mateus usa o termo reino de Deus. Ele usa o quê? Reino dos céus. Não é isso? Já perceberam esse detalhe? Quando você olhar Mateus e ver reino dos céus, por que ele não fala reino de Deus e fala reino dos céus? Por causa dos seus ouvintes, por causa do público, que é majoritariamente judeu. E os judeus não falavam o nome de Deus à toa, em vão, eles substituíam. Então é por isso que Mateus não fala reino de Deus, ele fala reino dos céus por causa dos ouvintes, por causa do seu público, por causa dos destinatários. E a ênfase de Mateus é apresentar Jesus como rei. Marcos, por sua vez, ele fala para um grupo de pessoas que são romanas. O público de Marcos é romano. E qual é a ênfase de apresentar Jesus para os romanos? Que é o que nós iremos ver. Marcos se preocupa em apresentar Jesus aos romanos como servo. É por isso que o livro de Marcos é o livro da ação. Você vai ver Jesus fazendo muita coisa, viajando para um monte de lugar, curando pessoas, salvando pessoas, libertando pessoas. É o livro onde Jesus faz mais e fala menos. Por isso que o livro de Marcos é um dos evangelhos o menor. Porque é um livro que se preocupa em apresentar Jesus como servo. E Lucas? Lucas é um livro também que fala de Jesus, fala sobre o seu ministério, mas sob que perspectiva, sob que ênfase, que ótica? De apresentar Jesus, o homem perfeito. Por quê? Quem é o público? Os gregos. Lembram dos gregos? Lembram dos socráticos, pré-socráticos? Qual era a grande discussão dos gregos? O cidadão virtuoso. Lembram disso? O homem virtuoso. Quem é o homem virtuoso? Antes de Sócrates, a discussão a respeito do homem virtuoso, que o homem virtuoso era o homem rico, o homem abastado financeiramente. Aí Sócrates vem e inaugura uma nova metodologia, uma nova maneira de pensar o homem, que o homem virtuoso passa a ser a quem? Aquele que se conhece, aquele que tem controle sobre os seus instintos, sobre a sua vida, sobre a sua alma. E o Lucas apresenta Jesus para esse grupo de pessoas, para os gregos, sobre que perspectiva? Só existe um homem perfeito. Jesus. Vocês querem saber o que é um homem virtuoso? Quem é o homem virtuoso? Eu irei lhes apresentar. Esse homem é Jesus. É por isso que nós temos 3 autores que fazem uma ênfase específica sobre Jesus de acordo com o seu público. Isso é muito interessante na pregação do Evangelho. Por que é interessante? Isso é muito interessante a respeito do serviço. Por quê? Porque a gente vai perceber Deus se preocupando desde o início com quem Ele está se dirigindo. A maneira como Ele se relaciona. Jesus se relaciona da maneira igual com todas as pessoas? A mesma maneira que Jesus se relaciona com a mulher samaritana é a mesma com a qual Ele se relaciona com Zaqueu? Não. Jesus, ele particulariza a sua mensagem. Jesus, ele individualiza a mensagem, e é por isso que nós somos alcançados pela graça de Deus, porque a graça nos alcançou de maneira singular, única, particular. Jesus se importa, a graça de Deus se importa, o Evangelho se importa ao público com a qual ele está sendo dirigido. Isso é muito interessante perceber na maneira como Jesus desenvolve o seu ministério. É por isso que você vai olhar Mateus dando uma ênfase, Marcos dando outra ênfase e Lucas dando outra ênfase a respeito do mesmo assunto. Isso é muito importante. E é por isso que alguns, principalmente os críticos, levantam algumas discussões a respeito. Mas Mateus fala uma coisa, Lucas fala outra, Marcos não fala nenhuma. João na verdade, é universal.
A mensagem do João é uma mensagem universal, não tem em mente um grupo, uma pessoa, uma classe, uma sociedade, não, são todas as pessoas que estão envolvidas no Evangelho de João. E é importante a gente ter isso em mente, de que a ênfase é dada diferente, porque senão nós teremos algumas dificuldades. Do muro, Jesus está à frente do seu povo, direcionando o seu povo, dizendo para o seu povo o que eles têm que fazer. E o que acontece aqui? Eles se admiravam, os discípulos ficavam admirados, as pessoas que estavam ali ficavam admiradas e o seguiam tomados de apreensões. Óbvio, porque a gente está tratando aqui dos últimos dias do ministério de Jesus, eles estavam o quê? Apreensivos, naturalmente, principalmente porque ainda não tinham entendido a profundidade espiritual de que tudo aquilo ali, do que aquilo significava, do que aquilo representava para eles. E isso é algo que nós cometemos muito facilmente nos nossos dias. É interpretar as coisas que acontecem ao nosso redor tão somente de uma maneira humana, mecânica, limitada. É isso que está acontecendo aqui. Jesus havia, desde o início do seu ministério, dado informações a eles, que eles tinham que ter o cuidado de interpretar essas informações espiritualmente, de ter o cuidado de interpretar as coisas que acontecem ao nosso redor à luz daquilo que Jesus estava dizendo, associada com aquilo que a história, com o que a Bíblia estava dizendo antes, o que a lei, os profetas falavam sobre isso. Então esse é o risco que nós corremos hoje no século XXI, nesse mundo secularizado, globalizado que a gente vive, de estarmos tão presos, tão arraigados a essa estrutura, a essa ótica, a essa visão de mundo, de que as coisas aconteçam ao nosso redor, estão acontecendo ao nosso redor, e nós só interpretamos à luz da ciência, à luz da teoria política, à luz da humanidade. Não, para nós que nascemos de novo, que somos o povo de Deus, nós precisamos das Escrituras, porque são exatamente elas que vão nos ajudar a interpretar as coisas que acontecem ao nosso redor, dentro de uma interpretação bíblica. Jesus fala para eles aqui, eles entendem? Vão dar provas de que não entenderam absolutamente nada, porque olha o que Jesus vai dizer a partir do versículo 33. E antes disso, Jesus, lá no versículo 32, na parte final, Jesus, tornando a levar à parte os 12, parece com o Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5. Lembra? Uma grande multidão seguia Jesus e Jesus quer ensinar os seus discípulos, porque aquilo que ele vai ensinar somente os discípulos têm condições de praticar. E o que é que ele faz lá em Mateus capítulo 5? Ele se afasta da multidão e sobe o monte e passa a ensinar os seus discípulos. Aquilo que ele vai ensinar não é para a multidão, é para os discípulos. A mesma coisa aqui, ó. Tornando a levar à parte os 12, olha, venham aqui, eu vou falar algo para vocês, as coisas, e revelar-lhes as coisas que lhes deviam sobrevir, dizendo: olha, nós estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, e hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Vejam como Jesus ele é extremamente verdadeiro com aqueles que estão seguindo. Ele diz tudo o que vai acontecer aqui, tudo, fisicamente, mas também as implicações espirituais. Só que os discípulos, eles não entendem, especialmente 2, não entendem nada, e depois a gente vai ver que os 12 também não entenderam absolutamente nada. Olha o que Jesus está dizendo: eu vou ser perseguido, eu vou ser levado ao sinédrio, eu vou ser condenado à cruz, eu vou ser escarnecido, cuspido, mas depois de 3 dias eu ressuscitarei. Olha o final, a ressurreição. Olha o que ele está dizendo que vai acontecer no final: glória, triunfo, poder. E o que que os discípulos se atêm? E o que que eles estão preocupados?
Jesus está falando de algo extremamente profundo, revelador. E o que chama a atenção de dois daqueles que estavam ali? Aonde eles irão se deter? E na verdade nós temos a tendência de olhar para esses 12, especificamente para esses dois, Tiago e João, e de, puxa, como é que vocês puderam chegar a esse tipo de conclusão? Como é que vocês puderam, diante de tão profunda afirmações que Jesus faz aqui, vocês levarem tudo isso para um outro tipo de discussão? Mas, irmãos, nós temos uma facilidade impressionante de desconfigurar tudo aquilo que Jesus está fazendo. Isso por culpa do pecado. Não existe absolutamente nenhuma célula em mim e você que não tenha sido contaminada pelo pecado, que nos afasta tão fácil de tudo aquilo que Jesus veio com o propósito de ensinar, de instruir o seu povo. É por isso que a gente precisa de Cristo. É por isso que o Evangelho é um Evangelho libertador. Significava então que Tiago e João eram primos de Jesus. E aí pode até dar a ideia de um nepotismo aqui, de uma coisa, percebe? Não, nós somos, afinal de contas, nós não estamos só entre os discípulos mais íntimos, e de fato eles estavam. Lembram da transfiguração? Lembra de uma série de ocasiões em que Tiago e João eram os mais próximos, eles estavam mais próximos, mas além disso, tinha aquela relação, aquele parentesco, e aí então se achavam no direito de dizer ou pedir certas coisas. Isso, a gente se identifica muito com isso aqui. Fala muito sobre nós, fala muito sobre as nossas tendências nos relacionamentos, de levar vantagem, de tirar vantagem de certos relacionamentos. Opa, eu vou me dar bem aqui, esse é um relacionamento que vale a pena eu investir. Aí tem um senhor que escreve sobre a modernidade líquida, sobre relacionamento líquido, o amor líquido, que é o Bauman. O Bauman, ele vai fazer uma crítica muito grande disso, que os relacionamentos eles são superficiais porque a gente se aproxima das pessoas querendo saber aonde é que a gente pode levar vantagem. Então nós temos uma tendência muito grande, esses discípulos acabam nos representando, porque é isso que eles vão fazer aqui, vão tentar tirar vantagem da intimidade que tem, do grau de parentesco que tem, e por conta disso se acham no direito de, olha só, de encurralar Jesus com uma proposta totalmente carnal, totalmente humana. Olha o que eles vão dizer: mestre. O que adianta chamar de mestre, sendo que vai dizer, olha o que vai dizer a seguir: mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. Vejam, tentem imaginar a cena, a presunção, a arrogância do pedido. Vamos chamá-lo de mestre, que é para não ficar tão ruim a coisa. Mestre, queremos. Parece aquilo que tem hoje falso ensino aí fora, dizendo que você pode ordenar para Deus alguma coisa. Senhor, eu te ordeno. Eu não aceito que esse tipo de coisa, isso é heresia, não está na Bíblia. Existe algo na nossa relação com Deus, querido irmão, querida irmã, que nunca irá mudar, nem por um segundo sequer. Ele sempre será Senhor, e nós sempre seremos servos. Essa ordem nunca se inverterá, nunca, não importa quem você seja, o título que você tenha, o valor que você coloque dentro de uma caixa, isso não interessa. Deus sempre será Senhor e nós sempre seremos servos. E é nosso papel nessa manhã é que como a gente pode ser servos úteis. É essa a ideia da nossa reflexão. Então, a proposta que eles fazem, a pergunta que eles fazem é uma pergunta absurda. Queremos que nos conceda o que te vamos pedir, em nome do grau de parentesco, em nome da intimidade, em nome de uma série de... Afinal de contas, nós somos dignos daquilo que nós iremos te pedir.
Vejam, irmãos, a proposta, o que eles pedem. E Jesus, na sua soberania, no seu poder, ainda assim permite. Ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Percebam, né? Você acha que Jesus não sabia dos intentos do coração? Claro que sabia. Nós vamos ver o salmista dizer: ainda a palavra nem nos veio à boca, e tu, Senhor, já conhece todas. Jesus sabe de tudo que se passa em nós, irmãos. Tudo. Jesus conhece algo impressionante a nosso respeito. Jesus sabe dos nossos pensamentos. O que? Você conhece algo mais íntimo que o pensamento? O que pode ser mais íntimo, mais particular do que o pensamento? Os irmãos podem estar aqui perfeitamente diante dos meus olhos aqui, mas podem não estar. Está pensando no almoço, e daqui a pouco o pastor fala muito, eu tenho que aprontar o almoço. Pode estar pensando em outras coisas, no trabalho, na segunda. Jesus sabe dos nossos pensamentos. Ainda assim, percebam a preocupação que Jesus dá em nos ouvir, e ao nos ouvir, nos direcionar para o caminho certo. É impressionante a misericórdia de Deus, a graça de Deus, exatamente por entender as nossas limitações, a influência do pecado sobre nós. Ouve o absurdo de Tiago e João, e sabe o que ele faz com o que ouve? Ele direciona para o caminho certo. É disso que nós precisamos, é disso que a igreja precisa: direcionamento. E o que nos direciona? O Evangelho. O que nos leva para o caminho correto? As Escrituras, a Bíblia. O que nos tira do caminho do egoísmo, do humanismo, da secularização e nos coloca no caminho da graça, da cruz? É a Bíblia, é palavra de Deus. Os discípulos agora aqui, especificamente esses dois, dão provas da humanidade, do egoísmo, do individualismo arraigado dentro do seu coração, e Jesus vai dar uma resposta redirecionando a vida dessas pessoas e também redirecionando a nossa, principalmente a respeito de um assunto que nós gostamos, que massageia o nosso ego, que são os aplausos, que são as glórias, os elogios, os pedestais, as vitrines. O homem, e quando falo homem me refiro a homem e mulher, gosta disso. É por isso que a cruz, ela é tão ofensiva para as pessoas. É por isso que a mensagem da cruz é ofensiva. Sabe por quê? Porque a cruz nos coloca no nosso devido lugar. Porque a cruz exalta a uma pessoa e não somos nós. A cruz aponta para Cristo, não aponta para nós. Não nos coloca no centro, coloca Cristo no centro. É isso que Jesus vai fazer agora com essa intenção absurda do coração de Tiago e de João. Versículo 36, e ele lhes perguntou: o que queres que eu faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Quando ele fala em glória, a gente tem a tendência de achar que é sob uma perspectiva espiritual, de juízo. Tem um autor, inclusive, que vai apontar para essa direção, que na verdade Tiago e João, eles estão se referindo ao juízo final. Nem estão se referindo à questão política. Na verdade, nós não encontramos muitos argumentos para dizer que Tiago e João estão se referindo espiritualmente ao juízo final. Nós queremos participar, um à tua direita e à tua esquerda, do juízo, do julgamento das pessoas. Não é isso que está em questão. O que eles estão pensando é de uma glória política, de um reino político, porque afinal de contas, o que é que os judeus esperam, inclusive até hoje? Um libertador político.
Eles queriam que Jesus destituísse a opressão de Roma. Eles não queriam mais viver sob a égide romana, sob o controle, sobre a opressão do governo romano. Eles queriam um rei que os libertasse politicamente. Só que a proposta de Jesus nunca foi o céu na terra. A nossa Jerusalém não é a Jerusalém da terra, é a Jerusalém celestial. É o que ele vai fazer em Mateus, quando fala sobre as parábolas, falando sobre Sara e Agar, aquele paralelo. A Jerusalém da igreja, a Jerusalém do povo de Deus, é a Jerusalém celestial. Ele não está pregando o céu na terra. Percebe como eles distorceram tudo aquilo, e nós corremos o risco, inclusive, muito grande hoje, de achar que as políticas públicas sejam elas a razão da nossa existência, sejam essas políticas, ou seja, toda a nossa felicidade está a cargo do Estado. É o Estado que pode proporcionar para nós a sensação de bem-estar. Obviamente que eu não estou querendo dizer que a igreja que seja uma igreja aversa a questão política, que não se envolva, que não se participe, que não lute por justiça. A Bíblia vai dizer que a verdadeira detentora da justiça, a justiça social, o verdadeiro detentor da justiça não é o Estado, é a igreja, é aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. É por isso que nós somos o sal da terra, é por isso que nós somos a luz do mundo, mas dentro de uma perspectiva de Cristo, não dentro de uma perspectiva estatal. Dentro da lógica das Escrituras, dentro da lógica da justiça, justiça de Deus, que não é uma justiça meritocrática. Muito se fala sobre mérito, né? Uma justiça baseada no mérito. Isso é fácil. Agora, uma justiça baseada no amor, na graça, onde você não merece, mas mesmo assim a graça, a misericórdia te alcança. Afinal de contas, qual foram os méritos, meu e seu, para que tivéssemos a atenção divina? Nenhum. Os méritos foram de Cristo, o homem perfeito, o servo, o rei, cujo reinado jamais terá fim. Então percebe, a compreensão deles era uma compreensão extremamente humana, particularizada, política. Nós queremos um rei que monte num cavalo branco, desembainhe a sua espada e tire o imperador, destitua o imperador do seu trono. E nesse caso, Senhor, concede-me a mim e a João, que ambos, um sente à tua direita e outro à tua esquerda, pois nós sejamos os teus primeiros ministros. Concede-nos esse lugar de honra. E tenta imaginar Jesus ouvindo isso. Acabei de falar sobre sofrimento, martírio, humilhação. A humilhação precede a honra. O sofrimento precede a glória. Eles nem sabiam o que eles estavam pedindo. Jesus não entende um serviço de reconhecimento, de glória, sem que antes não haja renúncia, sofrimento, perseguição. É por isso que vai fazer muito sentido o que ele vai dizer agora. Por isso que certo escritor disse uma vez: se você está sendo perseguido sem ver o sucesso, outros depois de você obterão. Agora, se você está tendo sucesso sem ser perseguido, outros antes de você sofreram. Não existe glória sem sofrimento. Não existe serviço útil sem antes renúncia. É por isso que Lucas capítulo 9, versículo 23 vai dizer: se alguém quer vir após mim, perceba a conjunção de condição, você não é obrigado, se, não é do seu jeito. Saiba de uma coisa, não é do seu jeito, nunca foi e nunca será, é do meu jeito. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz, dia após dia,
e siga-me. Esse é o verdadeiro serviço. Os desafios de ser um servo útil no século 21, primeiro é, irmãos, servir a Cristo. É ter essa relação com Cristo. Olha o que Jesus vai dizer, versículo 38. Se não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Aqui ele usa duas figuras de linguagem, o cálice e o batismo, que significa sofrimento. Ele está falando sobre sofrimento. E aí, olha o que diz, olha o que eles dizem no versículo 39. Podemos? Oxe, claro que sim, podemos. Tornou Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. O que ele está falando? É verdade, Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado, e João o último, que foi ali exilado na ilha de Pátmos. Você vai ver isso lá em Apocalipse. João foi o último a morrer, mas ambos passaram por isso. Se refere ao sofrimento. O Tiago foi martirizado, Tiago passou por esse sofrimento, só que com um detalhe: não foi vicário. Não foi vicário. Só teve um sofrimento vicário, foi o de Cristo. O do Tiago, o de João, e nenhum outro, nem o meu, nem o seu, nunca será vicário. Somente Cristo fez isso. E aí, no versículo 40, ele vai dizer: quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete a mim concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Agora, irmãos, interessante isso aqui. Por que é interessante? Quem é que está à direita e à esquerda de Jesus na cruz? Dois ladrões. Olha aqui, olha como o Evangelho nos coloca numa situação extremamente desconfortável. Desconfortável porque é incompreensível. Mas por que é incompreensível? Porque nós temos a tendência de fazer análises com as nossas mentes humanas, pecaminosas, limitadas, sendo que a proposta de Deus é uma proposta espiritual, que nos coloca no nosso devido lugar, submissos à sua vontade, esmurrando o nosso corpo, reduzindo a escravidão, a servidão. Porque o que existe dentro de nós, irmãos, o que existe dentro do nosso coração, se não for a graça de Deus, é recheado de individualismo, de egoísmo. Inclusive, podemos fazer o ato mais honroso que estiver aí na nossa sociedade, as pessoas baterem palmas e Deus dizer o quê? Está errado. É possível ou não é? É possível arrancar aplausos das pessoas, é possível arrancar elogios das pessoas, é possível sair no jornal, dar entrevistas e Deus dizer: está errado. Eu sei o que se passa no seu coração. Eu conheço as suas intenções, eu conheço a sua motivação. É o Evangelho que resgata tudo isso, que restaura, que nos livra de nós mesmos. É o Evangelho que nos livra dessa individualidade, desse egoísmo. É o Evangelho que nos permite ser servos úteis. E aí ele vai fazer um paralelo agora com aquilo que acontece aí fora e com aquilo que deve acontecer com aqueles que estão no reino de Deus. Só que antes de ele fazer esse paralelo, os outros discípulos ficaram indignados com isso. Aí a gente tem a tendência de achar que, puxa, os outros 10 estavam na direção certa e esses dois estavam agora momentaneamente desviados do propósito de Deus. Na verdade, os outros 10, eles ficavam indignados porque era eles que queriam estar naquela posição também. Eles não suportavam ter que olhar para aqueles dois. Quem esses dois pensam que eles são? Eles são melhores do que eu? Por que para eles? Aquela ideia, né, de não conseguir perceber que o outro
Ou como aquele princípio que nós temos nas Escrituras, né, de chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Isso fala muito daquilo que se passa dentro do nosso coração. Aí os outros 10 olham para aquilo e ficavam indignados. Por quê? Porque eram eles que queriam estar tendo aquela conversa, eram eles que queriam estar naquela posição. E Jesus dá uma aula para os 12. Aproveita agora e fala para os 12, inclusive fala para nós hoje. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, vejam que graça, que misericórdia, que amor, mesmo diante de uma proposta absurda. Talvez alguns de nós perderiam a paciência, ficaremos estressados, porque depois de tanto tempo, quase 3 anos juntos, eles ainda têm essa compreensão. Já não eram para ter entendido depois de tudo que viram, tudo que experimentaram, tudo que sabem. Como eles podem chegar a esse tipo de proposta? Será que isso não fala muito sobre nós hoje? Quantos de nós, anos e anos de convertidos, experiências impressionantes com Cristo, com o Evangelho, com a graça de Deus? Quantos, às vezes, muitos de nós, eu falando isso para os irmãos, me olhando no espelho, não temos a tendência de repetir, de cometer erros primários, básicos. Me lembro de Pedro agora, quando Jesus, de maneira graciosa, misericórdia, os chama à parte. Lembra quando Pedro passa por aquele episódio trágico na sua vida de ter que negar a Jesus por 3 vezes, e Pedro havia ouvido da boca de Jesus que aquele que me negar diante dos homens, o que iria acontecer? Eu o negarei diante do Pai. Pedro faz isso, e quando Pedro faz que o galo canta, ele se lembra de tudo aquilo que ele pensou: não faço mais parte, estou fora do grupo, já era, acabou tudo para mim. E quando Jesus ressuscita, que ele vai para os seus discípulos, por quem ele pergunta? Vai chamar o Pedro. Cadê o Pedro? Chama o Pedro, ele ainda faz parte do grupo. Isso é graça, irmãos. Isso nos ensina que se nós não estamos sendo servos úteis hoje, se nós temos tido a compreensão equivocada a respeito do que significa ser um servo útil, Jesus nos chama à parte agora e diz: eu vou te redirecionar, eu vou te colocar no caminho do que é o serviço, do que é que eu espero de vocês, do que é que eu busco ver em vocês. É isso que ele faz com os 12. Ele vai redirecioná-los agora. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores do povo têm-nos sob seu domínio. A gente experimenta isso com muita facilidade. E sobre eles os seus maiorais exercem autoridade, aquela autoridade imposta. E, irmãos, entre nós a autoridade, ela não é imposta de cima para baixo. Essa autoridade, ela é conquistada. Como? Sobre que maneira? Sob o título? Não, sob o serviço. Como que se conquista respeito, autoridade? Pela imposição, pela opressão, pela repressão? Não, pelo serviço, pelo amor, pela dedicação, pelo cuidado. Mas entre vós não é assim. Nós poderíamos passar a manhã inteira falando só sobre a primeira parte do versículo 43. Mas entre vós não é assim. Quando ele fala entre vós não é assim, ele está fazendo um paralelo com aquilo que acontece aí fora, com aquilo que deve reger o nosso comportamento aqui dentro e lá fora. Entre vós não é assim.
Talvez, irmãos, o que muito se pode perceber nas coisas acontecendo aí fora e que é possível perceber exatamente dentro da igreja, se dá pelo fato de nós não levarmos em consideração que muitas das coisas que acontecem aí fora não pode acontecer dentro dos nossos arraiais. Por quê? Porque entre nós não é assim. Entre nós, o serviço não é motivado pelos aplausos. Entre nós, a motivação para servir não deve ser por causa dos holofotes, por causa do título, da posição. Entre nós não deve ser assim. Entre nós não é porque as pessoas não estão vendo. Nós temos que entender aquilo que acontece lá em Apocalipse, quando ele fala para a igreja de Éfeso: conheço as tuas obras. Se ninguém está vendo, saiba, Deus está vendo. E se Ele está vendo, Ele recompensa. Não espere receber de Deus aquilo que você já está recebendo dos homens. Isso foi dito lá em Mateus capítulo 6, capítulo 5, quando os fariseus oravam em praça pública, que recebiam os aplausos dos homens. O que é que Jesus vai dizer? Eles já receberam. Eles já receberam os aplausos dos homens. Não espere receber de Deus aquilo que você já recebeu dos homens. Faça para Deus. Sirva a Deus, mesmo que ninguém veja. Mesmo que ninguém veja. Eu lembro de um episódio, logo no início da minha conversão. Eu trabalhava na sonoplastia, ali na Cidade Nova 5. Lá na Cidade Nova 5 tem aquela torre, os irmãos conhecem, o som ficava ali. Então a sonoplastia era feita dali, os equipamentos ficavam ali. Então eu era o primeiro a chegar, porque tinha que abrir a igreja, abrir as janelas, e os músicos chegavam logo em seguida. Eu ligava os cabos, microfone, tudo, chegava, estava tudo pronto. E no final do culto eu também era o último a sair, porque tinha que guardar tudo, desligar tudo, fechar tudo. E um dia, aí eu vi aquelas coisas todas, o pessoal parabenizando os músicos, pô, foi uma bênção, louvor, joia, tudo. E eu comecei a alimentar um negócio estranho no meu coração. Rapaz, esse pessoal só elogia esse povo aí, mas eles se esquecem que se eu não estiver aqui não vai funcionar em nada. Eu comecei a alimentar essa coisa ruim no coração, e um dia, de tanto alimentar, eu cuidado, aquilo que está no seu coração, na sua mente, é aquilo que você vai falar ou fazer quando você tiver oportunidade. Muito cuidado com isso. E aí, de tanto alimentar isso, um dia eu criei coragem para falar. O responsável pelo louvor era o que tocava guitarra. Ele foi deixar a guitarra lá em cima, né? E eu peguei a guitarra e de lá ir na escada, e eu olhei: rapaz, o pessoal só elogia vocês, né, cara? Vejam, o egoísmo, o individualismo, a compreensão errada do serviço. Sabe o que ele falou para mim? Nunca mais esqueci. Ele olhou para mim e disse: Paulo, fica tranquilo, cara, Deus está vendo. Virou as costas e foi embora. Talvez nem lembre, mas eu lembro. Deus está vendo, fica tranquilo, meu irmão, minha irmã, Deus está vendo. Isso é suficiente para nós. Está servindo a Deus? Para quem? Para quê? Com que propósito? Entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja servo de todos. E aí ele fecha, ele faz aquele grande finale com chave de ouro. Pois o próprio Filho do Homem, esse que vos fala, não veio para ser servido, apesar de ter todas as prerrogativas para ser, apesar de ter todo o direito para ser servido. Pelo contrário, nasce onde? Vem de que família? Quem eram os seus pais? Qual foi o local que nasceu? A sua mãe era uma rainha? Seu pai era um rei? Nasceu na capital?
nasceu num hospital famoso de Roma, nasceu num coche. Foi visto pelas grandes autoridades da época, foi visto por 3 pastores, uma classe rejeitada na época. Todo o seu nascimento foi envolto de humildade, de simplicidade. Toda a sua história, a sua vida aqui, não tinha onde reclinar a cabeça. Literalmente havia sido expulso do templo, da sinagoga. Toda a sua história, toda a sua vida, nascimento foi envolto de humildade, simplicidade, serviço. E quem você acha que é? Quem eu acho que sou para querer um outro tipo de tratamento? Que é isso, rapaz? Você não sabe com quem você está falando. Isso não existe no reino de Deus, irmãos. Essa hierarquia entre nós não existe. Todos nós aqui estamos no mesmo pacote. Só existe um Senhor. E Ele não divide a sua glória com ninguém. Absolutamente ninguém. É por isso que nessa nossa relação com Deus, essa ordem nunca se inverterá. Ele sempre será Senhor. E nós sempre seremos servos, fazendo um esforço diligente para ser servo útil. Servos úteis. O amando, dedicando os nossos dons e talentos que Ele mesmo nos concedeu para servi-lo, para honrá-lo, para glorificá-lo, sermos bênção uns para os outros, com o único propósito de, primeiro, servir a Deus e depois servirmos uns aos outros. Eis a razão pela qual nós estamos aqui. Eis a razão pela qual você está aqui. Deus tem te dado dons, talentos, posses, condições, com um propósito apenas: glorificá-lo. Glorificá-lo com tudo isso e servir as pessoas que estão ao nosso redor. Eis diante de nós um grande desafio de sermos servos de Deus num mundo de egoístas, num mundo de individualistas. E você pode até se perguntar: qual o motivo? Por que ser servo num mundo de individualistas, num mundo de egoístas, de um mundo de pessoas que só pensam em si? Por que ser servo? E aí eu gostaria de encerrar falando o que o próprio Jesus disse ali no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, quando ele fala a respeito das bem-aventuranças. Por que vale a pena ser servo num mundo de egoístas, de pessoas individualistas que só pensam em si, onde o ventre é o seu próprio Deus? E Jesus vai dizer numa das bem-aventuranças: bem-aventurados os humildes de espírito. Por quê? Porque é deles o reino dos céus. Sabe por que vale a pena ser servo num mundo de egoístas, num mundo de individualistas? Porque são dos servos úteis que é o reino dos céus. Porque é isso que nós devemos ser. Porque essa nossa relação com Cristo nos permite entender as coisas dessa maneira. Então, meus irmãos, entre nós não deve ser assim. Entre nós a motivação é o Senhor, é a sua glória, é o seu reino e é o serviço. Vamos orar? Baixe sua cabeça e vamos orar. Me perdoe em ter ultrapassado o tempo, mas vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós te louvamos por esta manhã. Obrigado, Senhor, pelos 78 anos que o Senhor tem permitido que esta igreja
chegue nesta localidade. 78 anos de pregação do Evangelho, 78 anos de serviço, e nós rogamos ao Senhor que o Senhor continue a abençoar esta igreja, abençoar a sua liderança, pastor Josué Lima, seus liderados, os irmãos de uma maneira geral, para que a gente continue servindo ao Senhor com fidelidade, com temor, com obediência, e servindo aos irmãos e às pessoas que estão aqui ao nosso redor. Ó Deus, nos ajude a entender o que é que o Senhor espera de cada um de nós, o que é que o Senhor deseja ver em cada um de nós. Não permita que o comportamento do mundo, que a ótica, a visão deste mundo aí fora influencie aquilo que nós devemos fazer. Pelo contrário, entre nós não deve ser assim. Que nós entendamos, Senhor, de maneira correta, bíblica, aquilo que o Senhor espera ver em cada um de nós, e que o Senhor nos encontre assim, fiéis ao Senhor, obedientes à Tua palavra, amando o Senhor e servindo uns aos outros. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém.